o nosso convidado de hoje. Olha, e o que está chegando de mensagem de ouvinte, mandando mensagem pelo WhatsApp, fazendo pergunta, querendo interagir com ele, não é brincadeira. Sinal que o homem é fera e é querido por todo mundo aqui, hein? Álvaro José, grande Alvinho, e eu falei na divulgação desde ontem, é o maior conhecedor de esportes olímpicos do Brasil, quiçá do planeta. Tudo bem, Alvinho? Tudo bem, Alex Miller. É um prazer estar falando com você. E lembrando, né? Faltam 377 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Tóquio 2020 em 2021. Tá dando retorno para mim, hein? Tá dando retorno, tá dando o looping, tá voltando o som aí na volta aí do Álvaro José, que tem essa marca também, né, dentre várias, de fazer a contagem regressiva, né? Quanto tempo falta para os Jogos Olímpicos, agora no caso de Tóquio, né? Afinal de contas, a ansiedade deve ser maior, porque a Olimpíada deveria ter sido nesse ano. Por causa da maldita pandemia, ela foi para o ano que vem. E você está muito ansioso porque vai ser a sua primeira Olimpíada da vida, né, Alvinho? Ah, com toda certeza, Alex Miller. E imagina só, eu já era para estar no Japão, já estaria instalado lá. Em compensação, ficou para o ano que vem, é uma outra situação, e quem é prejudicado também são os atletas, né, Alex Miller? Claro. Você sabe disso. Eles estavam se preparando para uma determinada coisa, tiveram que parar. Atletas do mundo inteiro treinando em casa. Eu não creio que os chineses tenham treinado em casa, muito pelo contrário. E com relação ao futebol, eu tenho uma grande novidade para você, né? Porque dentro do contrato do Neymar, ele tem liberação do PSG para disputar os Jogos Olímpicos. Pode ser o primeiro brasileiro a atuar em 3 Olimpíadas sucessivas, né? Londres 2012, que foi prata, Rio 2016, ouro, e agora também nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 em 2021. Pois é, em 2021. Então, esse ciclo olímpico, pela primeira vez na história, será de 5 anos. E pensando no nosso esporte brasileiro aqui, Alvinho, o que isso pode significar? De repente, alguns podem ganhar com isso, porque terão mais um ano de experiência e chegarão mais preparados, enquanto que outros vão estar um ano mais velhos e vão ser, né, não vão estar mais como estariam esse ano. Faz um balanço disso aí, Alvinho. Ah, mas você não tenha dúvida, Alex. Eu tenho feito várias entrevistas do meu programa Maratona lá no Band Esportes e o pessoal realmente, vários atletas sentindo isso, e eu vou para o extremo da delegação, né? O atleta brasileiro mais premiado, mais contemplado da história, o Robert Scheidt, 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze na história olímpica na vela. O Robert Scheidt, ele mora na Itália, né? Às margens do Lago Lagarda, e está treinando. Imagina só para um ser humano de mais de 40 anos que vai competir na classe laser, com muitos velejadores com a metade da idade dele, imagina um ano a mais. E tudo bem que ele tem uma técnica superior. Em compensação, outros atletas vão ter dificuldades também, e eu até cito também outro atleta que, embora seja jovem, é veterano, né? Que é o Rei Arthur Zanetti. Ouro em 2012 nas argolas na ginástica, prata no Rio 2016, vai para a sua 3ª Olimpíada e um ano a mais faz a diferença. E, pelo outro lado, os atletas jovens vão ser contemplados, né, Alex? Porque Sim. Se a Olimpíada vai ser em 2021, o ciclo olímpico de 2021 irá até 2024 em Paris, aí já sem pandemia. Então, 2021 teremos a Olimpíada de Tóquio, os Jogos Pan-Americanos de 2023, que serão em Santiago do Chile, no mês de outubro, e, por fim, a Olimpíada de Paris em 2024. Lembrando que o Pan-Americano sempre é importante para o Brasil, né? O Brasil conseguindo sempre preparar suas peças para a Olimpíada do ano seguinte. E nós tivemos pela primeira vez um Pan-Americano de inverno no ano passado em Lima, né? Porque nunca tivemos temperaturas tão baixas, e os peruanos mesmos falaram, não, mas já tivemos Juegos em Argentina, só que os Jogos na Argentina foram disputados no mês de fevereiro, né? Tanto o PAN de 51
quanto os Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata em 95. Mar del Plata nunca teve competições no inverno, exceto a Copa de 78, que o Brasil ficou congelado lá em Mar del Plata para tentar a classificação para as quartas de final. Você lembra disso, né? Lembro disso, lembro sim, Alvinho. Agora, Alvinho, são 6h37, 6h38 agora. 7 horas, a Voz do Brasil é implacável, ela nos atropela. Então eu tenho muita coisa para te perguntar, para falar com você. Eu quero saber o seguinte: inclusive nos últimos minutos de programa, faltando uns 4 minutos, a gente tem um quadro aqui, que é aquele famoso ping-pong. Eu pergunto, você responde tudo no pique, tá bom, Alvinho? No pique com Álvaro José, daqui a pouquinho. Ele foi meu chefe de reportagem também. Muito bem, e foi o meu também. Então é o seguinte, Álvaro José. Você começou, na verdade, assim, a trabalhar na televisão na década de 70, né? Na própria televisão, na própria TV Bandeirantes. Você tinha até um programa, se não me engano, Transesportiva, com Alexandre Santos e J. Ávila. E ali, como é que foi, assim, para chegar ali e começar a desenvolver a sua carreira? Esse momento que eu acho que é muito legal as pessoas que já são muito experientes contar para nós aqui. O Fernando Solera, que foi homenageado outro dia no Esporte Espetacular, sim, ele na sala do meu pai, que era superintendente da Federação Paulista de Futebol, e durante muito tempo foi um grande jornalista, exerceu muito bem a profissão. O Solera, eu creio que por educação, me convidou para trabalhar na Bandeirantes. Só que ele esqueceu que eu morava no Brooklyn, e para um moleque de 16 anos bater ponto todo dia na porta da Bandeirantes era fácil, né? Que aquele bondinho era um bondinho que funcionava a diesel e andava a 15 por hora saindo do Brooklyn. Eu ia todo dia para tentar falar com o Solera. O Solera deve ter ficado de saco cheio, achou melhor me contratar, primeiro como auxiliar de escritório, depois assistente de produção. Claro. Como eu tinha que fazer tudo lá, eu comecei no programa, o Alexandre não queria escrever e o Ávila menos ainda, né? O Ávila queria fazer como ele fazia, era bom em mesa redonda, ele queria fazer um programa de papo. Aí eu fui pegando toda aquela parte de produção, de back-office e acabei me dando bem, né? Sem dúvida. Acho que sim, né? Acho que deu certo, né? Se não me engano, acho que deu certo. Mas assim, esse seu vou falar até que é um dom, viu, Álvaro José? Porque num mundo, ou num país como esse, em que o futebol sempre foi, e imagino que sempre vai ser, disparadamente o principal esporte, né, do Brasil, entre a população, enfim, pelo menos acho que vai demorar muito para isso se reverter, acho que não reverte. O futebol está ali em cima e depois as pessoas pensam nos outros esportes. Mas você conseguiu meio que remar contra a maré e se notabilizou na nossa imprensa esportiva como o senhor das Olimpíadas, o senhor homem olímpico, enfim, é o cara que, quando eu quero saber alguma coisa de esporte olímpico, a primeira pessoa que me vem em mente é você. Então, como é que você percebeu, se é que foi uma coisa natural, ou alguém te orientou, te deu um conselho, olha, todo mundo fala de futebol, por que você não investe nisso aqui? E aí você foi e deu certo. Como é que foi, assim, essa sua decisão de partir para os esportes olímpicos e deixar de lado, mais ou menos de lado, pelo menos, a paixão nacional que é o futebol? Em primeiro lugar, é o seguinte, eu fui federado em vários esportes, né? Basquete, handebol, atletismo, natação e judô. Então, eu nunca fui um super atleta. Consequentemente, aí, como mudava dos esportes, eu peguei uma cultura esportiva legal. Uhum. E minha mãe jogou na Seleção Brasileira de Basquete, inclusive no mesmo clube da minha mãe, a Norma Pinto de Oliveira, que foi o maior destaque da Seleção Brasileira no Mundial de 71, também começou. Então, foi muito legal aí. Eu fui vendo que tinha um espaço. E uma vez ele tinha recuperado o jornal, o Samuel Weiner, famoso Samuel Weiner, que fundou a Última Hora, o jornal Última Hora, junto com o papai. Ele me convidou para escrever sobre outros esportes. E aí eu entrei nessa, gostei muito, e mesmo trabalhando no meu início da Bandeirantes, eu trabalhava com futebol, era até repórter, fazia uma série de coisas, mas os outros esportes nunca saíram da minha cabeça, tanto que a minha primeira credencial é do Mundial de Vôlei Juvenil de 77, quando nós tivemos na Seleção Brasileira, que foi uma seleção permanente juvenil, o lançamento de jogadores como Renan, Montanari e Amauri. Aí não precisa falar mais nada, né? E da mesma maneira que eu ia nos jogos de futebol, né? Enchi o saco do meu pai para ir nos jogos de futebol, até o dia que o teu Palmeiras pegou meu Santos
e foi 1-0 o jogo, quando um sujeito chamado Luiz Edmundo Pereira, o Chevrolet, estava jogando de quarto zagueiro ao lado do Baldock, ele se antecipou a um passe para o Pelé, tabelou com o Dudu, foi para o ataque e fez o gol, 1-0 Palmeiras. Eu falei, pô, esse cara joga muito. Aí meu pai falou, para mim, ele é o maior jogador que eu vi nessa posição, ao lado do Domingos da Guia. E não deu outra, né? Não teve ninguém melhor que ele, e mais do que isso, né? Seleções brasileiras aí passaram, mas a gente percebe uma queda do esporte bretão por aqui, né? A qualidade não é a mesma. Ah, não é mesmo, Álvaro José, mas olha, a qualidade dos nossos ouvintes você talvez nunca tenha visto, porque eles mandam mensagem mesmo e perguntas com conteúdo. E você vai ver, por exemplo, olha, vou começar a soltar os ouvintes para interagir com você, Alvinho. O primeiro deles é esse aqui, ó. Quem vos fala, Gottlieb Gonzer, vulgo alemão, de Ferraz de Vasconcelos, deficiente visual. Um abraço a todos. Uma pergunta ao grande Álvaro José, vulgo Alvinho. Fala para nós, Álvaro José, por que o esporte paralímpico aqui no Brasil não tem espaço? Você que é o homem das Olimpíadas, por que o esporte paralímpico aqui no Brasil não tem espaço? Fala para nós aí, Alvinho. Eu vou ser... Alex Miller. Vai lá, Alvinho. Eu vou ser curto e grosso, Alex. Infelizmente, o esporte brasileiro, ele até 1981, 82, ele tinha muito pouca exposição. Passou a ter, quando o Luciano Vale saiu da Globo, foi para a Record, depois foi para a Bandeirantes, e deu apoio para os outros esportes e lançou astros e estrelas. Tanto o vôlei, quanto Paulo e Hortência no basquete, Vera Mota, Jaqueline e Isabel no vôlei, e aí tiveram muito espaço. Depois, o Luciano Vale acabou só ficando como locutor, foi quando o Paralímpico cresceu, e as outras modalidades também ficaram relegadas a um plano inferior. Então, lamentavelmente, isso acontece no momento que o Brasil é uma potência paralímpica, tanto que está entre os 5 melhores dessa Olimpíada especial. Muito bem, tem mais ouvintes aqui mandando mensagens no Facebook, o Marco Antônio Borges, dizendo que hoje faz 28 anos de casado. Parabéns para você, Marco Antônio, para sua esposa. A Giovana Duarte, ela está falando aqui que não trocaria o título da Copa do Brasil pelo não rebaixamento do Palmeiras em 2012. Esse foi um tema abordado nos boletins dos clubes, né? Aquele zagueiro Maurício Ramos, que jogou no Palmeiras em 2012, Alvinho, ele deu uma declaração, né? Porque naquele mesmo ano o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado para a Série B do Brasileiro. E ele jogou nas duas. E, na opinião dele, ele trocaria o título da Copa do Brasil pelo não rebaixamento do Palmeiras. Você acha que ele tem razão? Se fosse você, como torcedor, pensaria de que maneira? Olha, eu sei, por exemplo, eu sou santista. Eu creio que se o Santos fosse rebaixado, teria inúmeras dificuldades para voltar. Mas tanto o Palmeiras quanto o Corinthians ficaram mais fortes quando voltaram. E o Palmeiras é esse gigante, né? Hoje, se você comparar o Palmeiras do futebol brasileiro, você só pode comparar com o Flamengo. É isso daí. Sabe quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook? José Eduardo Savoia, grande amigo Savoia, acompanhando aqui o Esporte 9 e esse nosso bate-papo, viu, Alvinho? Trabalhei com o Savoia no Jornal da Tarde. Olha só. Na Bandeirantes também, na era do canal de esportes. E o Avalone chamava o Savoia de Savodina. Savodina! Muito bem. Ô, Alvinho, mais um ouvinte aqui do Esporte 9 que mandou mensagem pelo WhatsApp 3932.600. Boa noite, Alex, boa todos noite. do Esporte 9. Primeiro quero parabenizar o Álvaro José, pois ele sabe tudo de Olimpíadas, tá bom? E eu queria saber dele como é que ele se especializou em esportes olímpicos, tá bom? Um abraço, sou Bernadette aqui do Horto Florestal. Obrigada. E aí, Alvinho, Bernadette? Bernadette, um grande beijo para você, mas na verdade é uma história que eu já contei, né? Eu era medíocre como atleta e acabei correndo atrás. E ao mesmo tempo pesquisava muito, né? Eu tinha sorte, porque meu pai, por ser jornalista, ele me orientou bastante,
e tinha uma livraria em São Paulo, no aeroporto, chamada Livraria La Selva, e vinham revistas do exterior. Então eu ia lá, eu gastava quase todo o meu salário na Bandeirantes comprando essas revistas para saber um pouco mais. Hoje, num clique no celular, você sabe bem mais, né? Graças ao milagre da internet. Muito bem. Mais uma para você, Álvaro José. Alex Miller, boa noite. Boa noite. Aqui quem fala é João Fernando, aqui do Horto Florestal. Opa. Uma perguntinha rápida aí para o Álvaro José, um jornalista completo. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho, um resumo, do que representou na carreira dele o jornalista Luciano do Vale, que infelizmente nós já perdemos. Gostaria da sua opinião. Um abraço, boa noite. O programa está arrebentando. Obrigado. E vamos ter que conseguir mais tempo aí, porque está rápido e muito bom mesmo. Vamos arrebentar essa voz do Brasil aí. Fala aí, Álvaro José. Você tem que arrumar mais tempo, e o tempo é o senhor da razão. Sempre. Mas todo mundo analisa o Luciano como um locutor genial, o maior de todos os tempos. Mas a minha análise é o Luciano do Vale como empresário. Inclusive, eu coloquei isso no especial do Luciano. Eu analiso o Luciano em dois aspectos. O esporte brasileiro, e eu falo todos os esportes. O esporte brasileiro foi um antes do Luciano e outro totalmente diferente depois do Luciano. Tivemos o profissionalismo do vôlei, o profissionalismo do basquete, o dinheiro entrando, os atletas se tornando profissionais e, o mais importante, com tantas competições, crescendo no mundo e subindo ao pódio. Os exemplos aí do vôlei feminino, bicampeonato olímpico, do basquete masculino, conseguindo chegar bem longe também. E, claro, o basquete feminino, prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta 96, com a Paula e Hortência, e o medalha de ouro no Mundial de 94. Lembrando que, em 2000, as mulheres brasileiras foram medalha de bronze, mas sem Paulo e Hortência na quadra. E eu tive o privilégio de ir com o Luciano em todos os torneios pré-olímpicos de Paulo e Hortência, e ele só não foi comigo, foi o J. Júnior, para Cuba em 84, no mesmo período em que o Fidel Castro e o Bloco Socialista anunciou aí o boicote aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Luciano é o que mais fez pelo esporte brasileiro. Que legal, cara. Olha, tem um ouvinte aqui do nosso YouTube também, que estamos transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook, além do tradicionalíssimo AM 1600 da Rádio 9 de Julho, o Jefferson Francisco de Mello. Qual a pergunta que até agora ninguém fez e que você gostaria que alguém lhe fizesse, Álvaro José? A pergunta que eu gostaria que me fizesse seria a seguinte: quando que o revezamento 4x100 do Brasil vai receber a medalha de ouro pelos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000? Já que o Tim Montgomery acabou correndo numa das eliminatórias e foi flagrado dopado, é o cúmulo realmente que o Brasil não seja bafejado com essa medalha de ouro, com tantas cassações de medalha. Mas é o tal negócio, né? Quando não corre atrás, nada dá certo. E eu gostaria muito que os velocistas brasileiros de Sydney 2000 recebessem a justa medalha de ouro. Aliás, nós estávamos juntos nessa, né, Álvaro José? Naquela cobertura. Eu e Sérgio Patrick. Exatamente. Foi um grande momento que vivemos juntos, né, na carreira. Eu tive esse privilégio de estar com você em algumas dessas coberturas olímpicas que você tão brilhantemente fez e que eu, humildemente, também participei. Você é craque, pô. Olha aqui, ó, mais uma aqui, porque o povo tem preferência. Alex Miller e toda a equipe esportiva da Rádio 9 de Julho. E aí, meu garoto? O Álvaro José, poucos sabem, é santista, torce para o Santos, embora nunca vi admitindo o time que ele torce, time do coração, mas eu vi na publicação do time dos sonhos que ele falou sobre o melhor time na visão dele. E também Álvaro José cobriu 10 Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos de Moscou até Rio 2016, e os Jogos Olímpicos de Moscou em 80, tá? Em 1980 até Rio de 2016, e também 5 Copas do Mundo e 4 Jogos Olímpicos de Inverno. Álvaro José, fala para mim, conta pra gente aí qual foi o seu momento mais inesquecível nessa trajetória, cobrindo essas competições importantes. Um grande abraço, Kleber Estevam, de Olímpia, São Paulo. Grande abraço, Kleber, grande abraço mesmo.
Olha, lembrando que as Copas do Mundo, eu nunca fui numa Copa do Mundo. A única competição de futebol fora do Brasil que eu fui foi o Mundialito de Montevidéu, quando o Tele Santana era técnico da seleção e o Brasil enfiou 4 gols com o Zé Sérgio dando um show, ele e o Cerezo, em cima da Alemanha. Não precisa falar mais nada. Né? Em 81. 80 para 81. Eu estava no Estádio Centenário nesse dia. E quanto aos Jogos de Inverno, eu fiz todos na retaguarda, com exceção de Vancouver 2010, que eu fui pela TV Record. Então, pelo Comitê Olímpico Internacional, eu tenho 11 Jogos Olímpicos, porque aí conta a Olimpíada de Inverno também. Só que os meus colegas do Velho Mundo, eles têm 20, 25 Olimpíadas e são mais novos que eu, porque eles têm os Jogos Olímpicos de Inverno e vários deles têm o momento que a Olimpíada de Inverno teve só uma defasagem de 2 anos, né? Que foi Albertville em 92 e o Lillehammer em 94, quando passou a ser ano da Copa do Mundo. De qualquer maneira aí, o maior momento da minha vida foi, junto com o Elias Júnior, nós dois sem camisa, Estádio Olímpico de Los Angeles, Joaquim Cruz batendo o Sebastian Coe e faturando a medalha de ouro dos 800 metros rasos. A única medalha de ouro em pista da história do esporte brasileiro. Muito bem, Álvaro José. Mais uminha, vamos lá. E aí, Alex Miller, que é Manuel Ribeiro de Itaim. Gostaria de perguntar para o Álvaro José, a enciclopédia das Olimpíadas, qual foi a Olimpíada que ele mais se emocionou numa transmissão que ele fez? Boa pergunta. Qual você mais se emocionou? Algum evento, alguma jogo, alguma coisa? Eu tive o privilégio de narrar várias medalhas de ouro do Brasil. Todas me emocionaram. Eu citei essa do Joaquim Cruz em 84, Aurélio Miguel, medalha de ouro em 88. Em 92, eu narrei a medalha do CEO do Comitê Olímpico do Brasil, Rogério Sampaio. Também foi um momento tocante da minha vida. Em 96, as medalhas da vela e principalmente aquela escapada que o Robert Scheid fez para induzir o Ben Esli ao erro. Os dois queimaram largada e o Robert Scheid levou a medalha de ouro. O revezamento 4% do Brasil em Sydney 2000 e em 2004, sem dúvida alguma, não só as medalhas de ouro da vela, mas principalmente a ginástica. A Daiane dos Santos não levou medalha, mas nós conseguimos, naquela ocasião, a primeira colocação no Ibope contra a TV Globo, com o Galvão Bueno fazendo a transmissão, no meio do Faustão e ainda Ivete Sangalo também. Então foi um feito aí da Bandeirantes naquela ocasião, a Olimpíada que a Bandeirantes teve o maior índice. Em 2008, a Mauro Imagem foi um momento tocante da minha vida, bem como o César Cielo, que depois se transformou num grande amigo meu. E nessa caminhada, claro que o Rei Arthur da ginástica em 2012 e 2016 o Thiago Braz. Todos esses momentos eu chorei. Todos os momentos eu chorei, me controlei, consegui narrar, mas passando a sensibilidade da emoção, dos movimentos e de tudo aquilo que aquele momento realmente valia para o esporte.